Minha cunhada vinha toda semana pegar carne e frutos do mar, e meu marido me dizia para ser generosa. Fui embora em silêncio para a casa da minha mãe. Pouco depois, minha sogra e meu marido me procuravam desesperados. Fiquei paralisada, olhando para a geladeira aberta e vazia. O ar frio que saía dela gelava minhas costas, mas não tanto quanto o frio que sentia em meu coração. Naquela mesma manhã, eu havia levantado às 4 da madrugada e dirigido até o CEAGESP, na zona oeste da cidade, para escolher os melhores carrés de cordeiro. Adicionei 2 quilos de camarões rosa grandes, ainda frescos e brilhantes, e um belo lombo de salmão chileno de um vermelho intenso. A conta total da compra daquela manhã chegava a quase R$ 1.500. Era um dinheiro que eu havia economizado vendendo a receita do meu molho especial para vários restaurantes com os quais colaborava. Minha intenção era preparar um grande churrasco para o fim de semana. Um banquete para nossa pequena Laura e meus sogros. Meu sogro, Leonardo, vinha se queixando ultimamente de dores nas articulações. Eu queria cozinhar algo realmente bom para animá-lo. E agora, diante dos meus olhos, só restavam algumas cebolinhas murchas e um par de ovos rolando na prateleira. O som de risadas estridentes vindo da sala fez com que eu cerrasse os punhos com tanta força que as unhas cravaram na minha carne, deixando uma sensação de dor surda. A Alice é incrível de verdade, dizia Viviane, minha cunhada, enquanto mordiscava uma maçã Fuji que eu havia comprado para minha filha, e dava uma sonora palmada na coxa. Vai ao mercado como se fosse abastecer um batalhão, sendo tão poucos em casa e compra um monte de camarão e cordeiro de primeira. Com certeza é porque o Daniel dá tanto dinheiro para ela que ela não sabe onde gastar. Bom, então seu irmão e eu a ajudamos a aliviar um pouco a geladeira para não ficar tão apertada. Respirei fundo, tentando engolir o nó de raiva que se formou na minha garganta, e entrei na sala. A cena que vi me deu vontade de gritar. Sobre a brilhante mesa de centro de madeira de lei, toda a comida de alta qualidade que eu havia selecionado com tanto esmero estava sendo enfiada sem nenhum cuidado por Viviane, em várias sacolas plásticas pretas e amassadas. As antenas dos camarões estavam dobradas e o lombo de salmão estava esmagado sob o peso do cordeiro. Com a voz trêmula, perguntei a Viviane: "Por que você pegou coisas da minha geladeira sem permissão? Comprei essa comida para preparar o jantar de hoje à noite para meus sogros e para a Laura." Viviane parou o que estava fazendo. Ergueu para mim seus olhos delineados com um traço afiado e, com um tom mordaz e desagradável, respondeu: "Mulher, por que você fica assim? Seus sogros já são idosos. Quanto você acha que eles podem comer? Muita proteína vai causar gota e colesterol alto. E isso seria um problema. Seu irmão e eu estamos na flor da idade e passando por um aperto financeiro. O que custa compartilhar um pouco? Somos família, nem precisa ser tão mesquinha com a comida. Com razão dizem que gente que mexe com negócios é muito pão duro." Ricardo, seu marido, estava sentado ao seu lado, soltando uma densa nuvem de fumaça de seu cigarro sobre o jogo de chá de porcelana que eu acabara de comprar. Ele sorriu com desdém. "É isso mesmo, Alice. O Daniel ganha bem e você vive como uma rainha em casa, sem mover uma palha. Só viemos pedir uma pequena parte da sorte de vocês e você fica assim, como se estivéssemos te roubando." Virei-me para olhar para Daniel, meu marido. Ele estava absorto em seu celular, aparentemente alheio à indignação de sua esposa. Ao notar meu olhar, ele levantou a vista e acenou com a mão com um gesto de enfado. "Vamos, Alice, não seja assim. O Ricardo e a Viviane vieram nos visitar. Se temos comida, damos para eles levarem. Depois você vai ao mercado e compra outra coisa. Não precisa fazer essa cara e estragar o clima de família." As palavras de Daniel foram a gota d'água. Olhei para o homem que chamei de marido nos últimos 7 anos. Ele não tinha ideia de que, para conseguir o dinheiro com que comprei aquela comida, eu havia passado noites em claro aperfeiçoando receitas e visitando um restaurante após o outro para vendê-las. Ele ainda pensava que eu era uma simples dona de casa que vivia às suas custas, dependendo do seu salário de gerente comercial.
Sabe de uma coisa, Daniel? É muito fácil para você falar. São $1.500 da minha compra. Quanto dinheiro você me deu para as despesas desse mês? $2.500, não é? $2.500 para a luz, a água, a escola da menina, os remédios dos seus pais e a comida do mês inteiro. Você acha que eu faço mágica? O rosto de Daniel se fechou. O que mais lhe importava era seu orgulho, especialmente na frente de seu irmão mais velho e sua cunhada. Ele bateu o celular com força na mesa e gritou: "Cale a boca de uma vez! Vai jogar na nossa cara o que você faz por causa de uns pedaços de carne? Se você não é capaz de se organizar, eu mesmo faço isso. Ricardo, Viviane, peguem tudo e não deem ouvidos a ela. As mulheres, de tanto ficarem em casa, ficam com a mente fechada." Viviane, satisfeita, apressou-se com as sacolas plásticas, com um sorriso de orelha a orelha. "Isso mesmo, Daniel. Você tem razão. Nesse caso, aceito o presente. Alice, você deveria aprender com seu marido. Bom, já vamos indo que o menino está nos esperando em casa." Eles se foram, deixando a sala impregnada com um forte cheiro de cigarro e completamente desordenada. Fiquei ali, em pé, com as lágrimas surgindo, mas não ousei chorar alto por medo de que meus sogros, que estavam no andar de cima, me ouvissem. Eles já são idosos. Não quero que se preocupem. Arrastando os pés, voltei para a cozinha. Ao ver a tábua de corte de madeira vazia e solitária, lembrei-me da época em que eu era a jovem proprietária da bem-sucedida rede de restaurantes Sabores da Vila, famosa em toda São Paulo. Naquela época, minha palavra era lei. Eu liderava uma centena de funcionários e todos me respeitavam. Por amor a Daniel, por acreditar em sua promessa de que cuidaria de mim por toda a vida, renunciei a toda aquela glória para me tornar seu apoio, uma esposa dedicada e uma nora exemplar. Abri minha carteira. Só restavam algumas notas de pouco valor. O que minha filha jantaria esta noite? Meu sogro estava com dor nas pernas e precisava de um bom caldo de ossos para se recuperar. De onde eu tiraria isso agora? Daniel entrou na cozinha. Ao me ver ali, em pé, não só não se desculpou, como acrescentou com dureza: "Pare de fazer essa cara de enterro. O Ricardo está desempregado. O que tem de mal ajudarmos um pouco? Você tem que ser mais compreensiva e saber como conquistar as pessoas. Saber ceder." Virei-me para olhar meu marido com um olhar gélido. "Você fala bem. Nesses 7 anos, quantas vezes eu tive que ceder? Você contou? O Ricardo está desempregado, mas todo mês estreia um celular novo. A Viviane reclama de pobreza, mas usa unhas de gel e bolsas de marca. E eu, esta blusa que estou usando, tenho há 3 anos. Você sabia disso?" Daniel ficou mudo por um segundo, mas seu orgulho masculino era grande demais. Ele acenou com a mão e subiu as escadas. "Você só sabe comparar e reclamar. Que cansativo." O som de seus passos ecoando na escada era como se ele estivesse pisoteando meu coração. Deixei-me cair no chão frio da cozinha. Lá fora, começou a chover. Um temporal de verão que caía aos cântaros, como se quisesse levar embora toda a amargura da minha alma. Mas eu sabia que aquilo era apenas o começo de uma longa série de dias sombrios por vir. Enxuguei as lágrimas e me levantei. De qualquer forma, eu tinha que preparar algo para o jantar da minha filha e dos meus sogros. Coloquei arroz em uma panela com as mãos trêmulas. Talvez minha paciência tivesse sido confundida com estupidez. Já era muito tarde. O som monótono de uma torneira pingando no silêncio da noite era desolador. Sentada na pequena escrivaninha que eu tinha em um canto do quarto, revisava o caderno de despesas da família. Os números dançavam diante dos meus olhos, tingidos de vermelho. Este mês, outra vez no vermelho. Os roncos de Daniel ressoavam ritmicamente da cama. Ele dormia tranquilamente, sem saber que sua esposa quebrava a cabeça pensando de onde tirar o dinheiro para pagar as aulas de inglês da Laura no dia seguinte. Abri uma gaveta secreta no fundo do armário e peguei uma velha caixa de madeira. Dentro, guardava os comprovantes das transferências.
as notas do hospital dos meus sogros dos últimos 3 anos. Todas em meu nome. Alice Garcia. Pagadora. Lembrei-me de quando cheguei a esta casa como nora, há 3 anos. A família do meu marido tinha fama de ser paulistana tradicional, com uma casa de 3 andares em uma boa rua, mas por dentro estava vazia. O sogro, Leonardo, tinha uma aposentadoria miserável e estava sempre doente. Daniel, naquela época, era apenas um funcionário de baixo escalão com um salário que mal dava para seus próprios gastos. Ricardo e Viviane moravam por conta própria, mas vira e mexe vinham pedir dinheiro. Em uma ocasião, minha sogra, Helena, teve que ser operada de cálculo renal. Os custos da cirurgia e dos medicamentos passavam de R$7.500. A família toda estava em pânico. Ricardo se esquivou, dizendo que tinha o dinheiro investido em um terreno que não podia vender. Viviane reclamou que o filho estava doente e que não chegavam ao fim do mês. Daniel me olhou com olhos suplicantes. Então eu peguei todas as minhas economias pessoais da minha época como empresária e paguei discretamente a conta do hospital. Minha sogra se recuperou e toda a família ficou feliz, mas ninguém perguntou de onde tinha saído o dinheiro. Simplesmente presumiram que era minha responsabilidade. E assim continuou. As contas de luz, de água, o conserto do telhado que gotejava, a troca da bomba d'água quebrada, tudo recaía sobre mim. Aceitei trabalhos de contabilidade em casa. Vendi minhas receitas, às vezes até pelas costas do meu marido. Trabalhava como ajudante de cozinha em buffets de casamento nos fins de semana para ganhar um extra. Olhei para minhas mãos sob a luz amarelada da lâmpada. Estas mãos, que uma vez foram elogiadas pela imprensa como mãos de ouro da gastronomia, agora estavam ásperas e calosas por causa do detergente e dos produtos de limpeza. Na manhã seguinte, levantei-me cedo como de costume. Ao descer as escadas, ouvi a voz estridente de Viviane na sala. Mãe, vê se você fala com a Alice para ela me emprestar uns $2.500. É que o menino quer começar a ter aulas de piano e a matrícula é caríssima. E agora estou muito apertada de dinheiro. A voz da minha sogra respondeu com calma. Sim, filha, vou perguntar. Mas nesta casa quem cuida do dinheiro é o Daniel. A Alice não trabalha. De onde ela vai tirar para te emprestar? Parei no último degrau. Então, aos olhos da minha sogra, eu ainda era uma sustentada. Ela não sabia que os €500 que Daniel lhe dava todo mês para seus caprichos também eram colocados por mim, às escondidas, na carteira dele, para que ele ficasse bem na fita com ela. Viviane bufou com desdém. Mãe, você sempre a defende. Ela passa o dia em casa sem fazer nada. Com certeza tem suas economias por aí. Olha, ontem mesmo ela comprou camarão rosa. De onde sai esse dinheiro se não é do que o Daniel dá a ela? Você tem que controlá-la mais de perto, ou ela vai levar tudo para a família dela. O sangue me subiu à cabeça. Respirei fundo e entrei direto na sala. Viviane se assustou um pouco ao me ver, mas logo recuperou seu descaramento e sorriu. Nossa, Alice, já levantou. Eu estava dizendo para a mamãe que, se te sobrasse algum dinheiro, para ver se você podia me emprestar um pouco para a matrícula do menino. Olhei-a diretamente nos olhos com uma voz gélida. Não tenho dinheiro, Viviane. O dinheiro que o Daniel me dá mal chega para comprar as verduras do dia a dia. E os camarões de ontem, você os levou. Eu nem sequer os provei. Minha sogra, ao ver a tensão no ambiente, interveio. Bom, não comecem a discutir tão cedo. Alice, se você tiver algo, empreste para sua cunhada e depois ela te devolve. O menino querer estudar é uma coisa boa. Virei-me para minha sogra com a voz embargada. Mãe, estou falando sério, nem me resta 1 centavo. Nem sequer consegui comprar todos os remédios para a artrite do papai este mês. Viviane fez uma careta de desprezo. Ah, para! Se você é uma pão duro, diga logo. Não venha com essa história dos remédios do papai para se fazer de importante. Nesse exato momento, meu sogro desceu as escadas apoiado em sua bengala, com o rosto avermelhado. Ele tossiu algumas vezes e gritou.
Que diabos vocês estão fazendo armando este escândalo pela casa inteira? Não deixam ninguém descansar tão cedo. Leonardo era o único nesta casa que ainda impunha algum respeito e tinha bom senso. Mas sua saúde era frágil e ele sofria de hipertensão, então eu sempre tentava não preocupá-lo com assuntos triviais. Ao vê-lo descer, Viviane mudou rapidamente para um tom meloso. Pai, já se levantou? Vim visitar vocês e, de quebra, levar um pouco de cozido para o menino. Balancei a cabeça, enojada, e fui para a cozinha. Um sentimento de amarga desolação me invadiu. O que eu havia recebido em troca do meu sacrifício silencioso? Além de desprezo e exploração, me perguntei por quanto tempo mais eu poderia suportar isso. Naquela tarde, recebi uma ligação de Gabriel, um velho amigo e sócio estratégico da minha época de empresária. Sua voz quente e profunda soou no telefone. Alice, sei que você está ocupada com a família, mas no meu novo projeto de rede de restaurantes, precisamos urgentemente de um diretor de desenvolvimento de produtos. Esse cargo só você pode ocupar. Pense nisso. Não desperdice seu talento em uma cozinha para sempre. Olhei pela janela, onde as gotas de chuva continuavam a cair. A oferta de Gabriel era como um raio de luz no fim de um túnel escuro. Mas então, a imagem da minha pequena Laura e do meu sogro doente apareceu em minha mente, me prendendo. Suspirei. Obrigada, Gabriel. Me dê um pouco mais de tempo para pensar. Desliguei o telefone. Eu não sabia que a maior crise da minha vida estava prestes a explodir, forçando-me a tomar uma decisão que eu nunca havia ousado considerar. 3 dias após a discussão na sala, o clima em casa continuava pesado como chumbo. Daniel chegava tarde do trabalho, cheirando a álcool, e ia para a cama sem me dirigir a palavra. Eu continuava a cumprir minhas obrigações em silêncio, mas meu coração havia esfriado consideravelmente. Naquele meio-dia, o sol estava escaldante. Eu estava limpando o chão quando ouvi um forte baque vindo do quarto dos meus sogros. O som seco de algo caindo, seguido de um gemido inarticulado. Um mau pressentimento me percorreu. Larguei o esfregão e subi correndo as escadas, de 2 em 2 degraus. A porta do quarto estava entreaberta. Empurrei-a e gelei. Meu sogro, Leonardo, estava caído no chão, convulsionando, com a boca torta para um lado e babando. Minha sogra estava ao seu lado, com o rosto pálido como papel, tremendo tanto que não conseguia discar um número no telefone. Pai, pai! Gritei, correndo para segurar sua cabeça. Minha experiência em cursos de primeiros socorros me dizia que ele estava sofrendo um derrame. Tentei manter a calma, coloquei-o de lado para evitar que se engasgasse com a própria saliva e gritei para minha sogra. Mãe, chame uma ambulância. Ligue para o 192 agora. Minha sogra pareceu voltar a si. Eu não consigo discar. Liga você. Balbuciou. Arranquei o telefone dela, disquei o número de emergência e dei o endereço e o estado do paciente com voz clara. Em seguida, liguei para Daniel. O telefone chamou várias vezes, mas ninguém atendeu. Liguei para Viviane. O número estava fora de área. Cerrei os dentes e liguei para Ricardo. Do outro lado, uma voz sonolenta atendeu. Alô, quem é? Ricardo, venha imediatamente. O papai teve um derrame. Estamos levando-o para o hospital. O quê? Um derrame. Ok, estou indo para aí. A ambulância chegou. Minha sogra e eu acompanhamos meu sogro ao hospital. Durante todo o trajeto, segurei sua mão com força, rezando em silêncio. Leonardo, apesar de seu temperamento às vezes difícil, era quem mais gostava de mim naquela casa. Muitas vezes, ele me dava escondido um pouco de sua aposentadoria, dizendo para eu comprar frutas para a Laura e não dar bola para as coisas de sua esposa e filhos. No Hospital das Clínicas, o médico nos informou que ele havia sofrido uma hemorragia cerebral. Seu estado era muito grave e ele precisava ser monitorado na unidade de terapia intensiva. Os custos do tratamento seriam muito elevados. Daniel e o casal Ricardo e Viviane chegaram quando já havia anoitecido. O rosto de Daniel estava avermelhado. Provavelmente, acabara de sair de um bar.
Ricardo estava com o cabelo despenteado. Viviane, ainda assim, tivera tempo de se maquiar. Assim que me viu, Daniel me atacou. Como é que o papai ficou assim de repente? Que tipo de cuidado você dá a ele em casa? Olhei-o com os olhos ardendo de raiva. Você me pergunta? Esta manhã eu te disse que a pressão do papai não estava estável. Você comprou os comprimidos novos que eu pedi? Você disse que estava ocupado, que esqueceu, e agora joga a culpa em mim? Daniel ficou sem palavras. Viviane, vendo a situação, interveio. Bom, agora não é hora de discutir. O que o médico disse? Mostrei-lhes o orçamento do hospital. O médico disse que precisamos adiantar 10 mil reais para os exames e os medicamentos especiais. Vamos ver como nos organizamos para pagar. Os três se entreolharam em um silêncio assustador. Ricardo coçou a cabeça. É que agora estou muito apertado de dinheiro, Alice. O trabalho está muito fraco. Viviane continuou. Comigo é a mesma coisa. Tenho todo o dinheiro parado em mercadoria. Por que vocês não adiantam e depois a gente devolve? Sorri com amargura. Eu já conhecia esse roteiro de cor. De novo eu. De novo Alice, a que adianta tudo. Daniel me olhou, evitando meu olhar. Alice, veja quanto sobrou na poupança e tire para pagar o tratamento do papai. Olhei-o diretamente nos olhos. Que poupança, Daniel? Aquela que você esvaziou no mês passado para investir naquele negócio com seus amigos, que foi um fracasso total? Agora não temos um centavo. Daniel empalideceu. Seu segredo de ter perdido o dinheiro foi exposto na frente de seu irmão e sua cunhada, humilhando-o por completo. Finalmente, suspirei e peguei meu telefone para ligar para uma boa amiga e pedir um empréstimo urgente de 10 yuanes. Eu não podia deixar meu sogro morrer pela irresponsabilidade de seus filhos. Os dias seguintes foram um inferno. Eu passava 24 horas no hospital. Daniel aparecia de vez em quando por um tempo, e depois ia embora, dizendo que tinha muito trabalho. O casal Ricardo e Viviane desapareceu completamente. Apenas minha sogra vinha me render por algumas horas ao meio-dia. O médico insistiu que a dieta do meu sogro deveria ser extremamente rigorosa. Comida líquida, fácil de digerir, mas rica em nutrientes para ajudar na recuperação das células cerebrais. Lembrei-me de uma receita secreta da minha avó, um caldo de galinha caipira com ervas medicinais. Era um prato incrivelmente trabalhoso, que exigia cozinhar em fogo baixo uma galinha caipira com 12 tipos de ervas por 8 horas. Decidi investir o pouco dinheiro que me restava, além de vender o colar de ouro que minha mãe me deu no casamento para comprar os ingredientes. Passei a noite em claro na cozinha, vigiando o fogo, retirando a espuma do caldo para que ficasse claro e puro. O aroma das ervas, misturado com o adocicado da galinha, enchia a pequena cozinha, levando consigo minha esperança na recuperação do meu sogro. Na manhã seguinte, bem cedo, despejei o caldo com cuidado em uma marmita térmica de 3 andares. Embrulhei-a bem e fui de moto para o hospital. Fazia frio e a neblina cobria o caminho, mas meu coração se sentia estranhamente aquecido. Imaginei meu sogro tomando aquele caldo, recuperando a cor em suas bochechas. Ele sorriria e acariciaria minha cabeça como costumava fazer. Mas nunca imaginei que aquele caldo, feito com tanto esforço e amor, se tornaria a causa de uma tragédia avassaladora que me levaria a romper com a família do meu marido para sempre. Ao chegar à porta do quarto do hospital, ouvi risadas e conversas animadas. A porta estava escancarada. Lá dentro não estavam apenas meus sogros e meu marido, mas também Ricardo e Viviane. Sobre a mesinha ao lado da cama, havia uma variedade de embalagens de isopor, garrafas de vinho e um leitão à pururuca, brilhante e gorduroso. Fiquei atônita. Meu sogro tinha acabado de acordar. Como ele podia comer aquelas coisas? Viviane estava partindo um pedaço enorme de pele crocante e o aproximava da boca dele. Come, pai, come! É leitão à pururuca de um restaurante famoso. Quando a gente se recupera de uma doença, tem que comer coisa com sustância para repor as forças. As sopas aguadas do hospital, ninguém aguenta.
Leonardo olhava para o leitão com desejo, mas hesitava. O médico me disse para não comer gordura. Ricardo deu-lhe uma palmada no ombro. Que isso, pai? Os médicos sempre exageram. Por um pouquinho não faz mal. Você passou a vida trabalhando duro. Se está doente, tem que se recuperar bem. E uma dose dessa cachaça de alambique vai ajudar o sangue a circular. Vai ver só. Dito isso, encheu um copo e lhe ofereceu. Daniel, ao seu lado, assentia em sinal de aprovação. Entrei correndo. Arranquei o pedaço de leitão da mão de Viviane e o joguei sobre a mesa, gritando: Mas o que vocês estão fazendo? Querem matar o papai dando isso para ele comer? Ele está com a pressão alta e o colesterol nas alturas. Comer isso pode provocar outro trombo. O quarto inteiro ficou em silêncio. Viviane me olhou com os olhos esbugalhados e gritou: Mas quem você pensa que é, sua louca? Eu trago comida boa para o papai se recuperar, e você ousa jogá-la fora. Mal educada. Daniel também gritou comigo. Alice, já chega. O Ricardo e a Viviane tiveram a consideração de trazer comida para o papai. Se você não agradece, pelo menos não se comporte como uma selvagem. Tremendo, levantei a marmita com o caldo. Eu preparei um caldo medicinal especial para o papai. É isso que ele precisa comer agora. Viviane olhou para a marmita com desprezo. Grande coisa, um caldinho. Umas ervas baratas e amargas que ninguém consegue beber. O papai gosta de carne. Por que você insiste em que ele coma verdura? Dito isso, ela me deu um forte empurrão no braço. A marmita caiu no chão com um estrondo. A tampa se abriu e o valioso caldo de galinha e ervas, fruto de uma noite inteira de trabalho, derramou-se pelo chão sujo do hospital. Os delicados pedaços de galinha e as ervas aromáticas se misturaram com a poeira. Fiquei petrificada, olhando para a poça fumegante a meus pés. Senti como se alguém estivesse esmagando meu coração. Não era apenas pelo desperdício, era a humilhação, o desprezo pelo meu esforço e meu amor. Meu sogro olhou para o caldo derramado com uma expressão de pesar, mas não se atreveu a me defender diante da agressividade de seus filhos. Levantei o olhar para eles. 4 pares de olhos me encaravam sem um pingo de remorso, apenas com desafio e desdém. Nesse preciso instante, meu sogro levou as mãos ao peito. Seu rosto ficou roxo. Ele balbuciou algo ininteligível e desabou na cama. O monitor cardíaco ao seu lado começou a emitir um apito agudo e ensurdecedor. Pai! Pai! Os gritos desesperados encheram o quarto. Médicos e enfermeiras entraram correndo. Eles me empurraram para o corredor frio. Através do vidro da porta, vi como tentavam reanimar meu sogro com o desfibrilador. As lágrimas queimavam minhas bochechas. Eu soube que no momento em que a marmita caiu no chão, o último fio que me unia a essa família havia se rompido para sempre. A porta da UTI se fechou bruscamente na minha frente, e a luz vermelha se acendeu como um mau presságio. Minha sogra desabou em uma cadeira no corredor, chorando desconsoladamente, enquanto os outros 3, pálidos, mas ainda culpando uns aos outros, permaneciam de pé. O chefe de plantão saiu com o rosto contraído de raiva. Tirou a máscara e nos olhou fixamente. Quem? Quem deu ao paciente álcool e comida gordurosa? Vocês sabem que quase o mataram? A pressão do paciente disparou. Ele sofreu uma segunda hemorragia cerebral, e seu estado é extremamente crítico. Se não tivéssemos agido a tempo, ele não teria sobrevivido. Daniel se aproximou tremendo. Doutor, nós só queríamos que ele se recuperasse. O médico o interrompeu bruscamente. Se recuperasse ou o envenenassem? Eu avisei repetidamente que a dieta deveria ser seguida de forma rigorosa, sem gorduras animais ou estimulantes. Vocês acham que as palavras de um médico são vento? Agora, preparem-se para o pior. As chances de recuperação são muito baixas. Se sobreviver, provavelmente ficará paralítico e precisará de cuidados para o resto da vida. Dito isso, ele se virou e foi embora, deixando um silêncio sepulcral no corredor. Viviane, após o susto inicial, recuperou sua habitual cara de pau.
Ela se virou bruscamente e apontou o dedo para mim. É sua culpa. Tudo por sua culpa. Para que você tinha que trazer esse caldo estúpido e armar esse showzinho. Se você não tivesse entrado fazendo barulho e discutindo, acha que o papai teria se alterado tanto a ponto de ter uma recaída? Olhei-a fixamente, incrédula. A audácia daquela mulher ultrapassava todos os limites. Ri com amargura. Viviane, a cara de pau de vocês não tem limites. Foi você quem derrubou meu caldo. Foi você quem enfiou o leitão na boca do papai. Foi seu marido quem lhe serviu a cachaça. E agora você me culpa? Ricardo saltou em defesa de sua esposa. Cale a boca! Minha mulher fez isso com boa intenção. Só que ela não sabia e errou. Mas você, como nora desta casa, ao ver que seus cunhados estavam errados, em vez de impedi-los com um jeitinho, começou a gritar como uma louca, assustando o papai. Você é a principal culpada. Virei-me para Daniel, esperando uma palavra de justiça, mas ele me olhou com ódio. O Ricardo tem razão. Você sempre se acha a dona da verdade, superior. Que tipo de esposa você é, que desestabiliza a família inteira? Se acontecer alguma coisa com o papai, eu nunca vou te perdoar. As palavras de Daniel foram como uma facada direta no coração, acabando com o pouco afeto que restava entre nós. 7 anos da minha juventude, 7 anos de sacrifício, 7 anos de paciência. E em troca, eu recebia essa crueldade infinita. Olhei para Daniel, olhei para aqueles rostos egoístas e gananciosos, e de repente, percebi que não pertencia mais àquele lugar. Eu havia tentado consertar um vaso quebrado apenas para que os mesmos cacos cortassem minhas mãos. Enxuguei as lágrimas e levantei a cabeça, olhando-o diretamente nos olhos. Tudo bem. Se é isso que você pensa, então não me resta mais nada a lamentar. Estou indo embora. Vou devolver a paz à sua família. A partir de agora, a vida de vocês, suas alegrias e suas tristezas, são responsabilidade de vocês. Nunca mais me procurem. Dito isso, virei-me e fui embora. Ouvi a voz da minha sogra ao longe. Alice, aonde você vai? Seu sogro está aqui. Não me virei. Temia que, se o fizesse, a fraqueza acabaria com a pouca sanidade que me restava. Peguei um táxi para casa e fiz as malas com minhas roupas e as da minha filha. Esta casa, cada canto que eu havia cuidado com tanto esmero, agora me parecia estranha e fria. Peguei apenas o que pertencia a mim e à minha filha. Roupas velhas, alguns de seus brinquedos e, o mais importante, meu caderno de receitas, meu único e mais precioso tesouro. Tirei Laura, profundamente adormecida, de casa. Naquela noite nem havia lua, o céu estava negro como carvão, mas em meu interior ardia uma chama de determinação. Eu começaria de novo. Não permitiria que ninguém nos pisoteasse nunca mais. Aluguei um quarto em um pequeno hotel perto da escola de Laura. Naquela noite, não dormi. Abraçada à minha filha, ouvindo sua respiração compassada, soube que não podia me permitir cair. Abri a agenda do meu celular e meu dedo parou no nome de Gabriel. Fazia 3 anos que não o contatava, desde o dia em que decidi me aposentar para ser dona de casa. Gabriel era meu amigo de alma, a pessoa que me ajudou a construir a marca Sabores da Vila desde o início. Quando abandonei o projeto, ele ficou muito bravo, mas respeitou minha decisão. Respirei fundo e apertei o botão de ligar. Após 2 toques, ele atendeu. Alô, quem é? Sua voz soava sonolenta, mas continuava quente e familiar. Gabriel, sou eu, Alice. Houve um silêncio do outro lado da linha, e então sua voz ficou completamente desperta. Alice, aconteceu alguma coisa? Sua voz está estranha. Faz 3 anos que você não me liga. Eu queria te perguntar se sua oferta do outro dia ainda está de pé. Quero voltar a trabalhar. Gabriel não perguntou por quê. Não me repreendeu por nada. Apenas disse brevemente. Amanhã, às 8h, venha ao escritório. Te vejo aqui. Esse cargo ainda está guardado para você. Na manhã seguinte,
Deixei minha filha na escola e fui diretamente para a sede do grupo empresarial de Gabriel. De pé, em frente ao imponente arranha-céu, vendo meu reflexo no vidro, uma mulher abatida, vestida de forma antiquada, senti um pouco de vergonha, mas ao lembrar do olhar de desprezo da família do meu marido, cerrei os punhos. Eu não era uma fracassada. Eu era Alice Garcia, aquela que deu alma a pratos que encantaram milhares de clientes. Gabriel me recebeu em seu luxuoso escritório. Ele não conseguiu esconder a surpresa ao ver minha aparência descuidada, mas seu olhar continuava cheio de respeito. Você emagreceu muito, Alice. A vida de casada não era como você sonhava. Sorri com tristeza e neguei com a cabeça. É uma longa história. Te contarei quando tivermos tempo. Agora preciso de dinheiro. Preciso de um trabalho. Eu me separei. Estou criando minha filha sozinha. Gabriel assentiu e me entregou uma pasta. Este é o contrato para o cargo de diretora de P&D de produto. Salário fixo de 15.000 reais, mais uma porcentagem dos lucros dos novos pratos. Veja se te parece bom. Assinei sem ler detalhadamente. Eu confiava em Gabriel. Ele me deu um cartão de crédito corporativo. Este é um adiantamento de 3 meses de salário para você encontrar um lugar para morar e se estabelecer com sua filha. Se precisar de algo, me peça. Segurando o cartão, senti meus olhos se encherem de lágrimas. Um estranho me tratava melhor do que as pessoas que eu chamava de família. Comecei a trabalhar imediatamente. O ambiente dinâmico e exigente me absorveu, ajudando-me a esquecer a dor. Mergulhei na cozinha, experimentando, provando, criando. Os sabores familiares despertaram todos os meus sentidos. Quando estava na cozinha, sentia que era eu mesma, cheia de poder e paixão. Em apenas 2 semanas, lancei um novo menu chamado Sabores de Outono, com pratos refinados, com a alma da cozinha tradicional paulista, mas apresentados com um toque moderno, que rapidamente se tornaram um sucesso. Os clientes lotavam o restaurante. A imprensa começou a falar do retorno das mãos de ouro da gastronomia. Com o dinheiro do adiantamento, aluguei um apartamento de luxo totalmente equipado. Minha filha e eu começamos uma nova vida. Todas as noites, vendo minha filha rir e brincar em nosso lar aconchegante, comendo os deliciosos pratos que sua mãe lhe preparava, eu sentia uma paz imensa. Eu havia escolhido o caminho certo. Não era mais a sombra que se movia em silêncio pela cozinha dos meus sogros. Eu estava brilhando. Enquanto minha vida florescia, na antiga casa, tudo mergulhava no caos. Fiquei sabendo pelas contínuas chamadas perdidas de Daniel e pelas mensagens de uma vizinha fofoqueira. Desde que fui embora, a casa havia se tornado tão desolada quanto um mosteiro abandonado. Minha sogra, idosa e fraca, tinha que cuidar do meu sogro acamado. Então não lhe restavam forças para cozinhar ou limpar. Leonardo, após superar a crise, salvou a vida, mas ficou com o lado esquerdo do corpo paralisado, a boca torta e precisava de ajuda para comer e para sua higiene pessoal. Daniel, o homem acostumado a ter sua esposa servindo-o em tudo, enfrentava agora a dura realidade. Voltava cansado do trabalho e tinha que lavar a roupa suja do pai e limpar a bagunça que ele provocava. O jantar já não era uma mesa cheia de pratos quentes, mas comida pronta fria ou macarrão instantâneo. Viviane mantinha seu velho costume de passar por lá a cada poucos dias para ver o que podia conseguir. Um dia, abriu a geladeira com a intenção de levar alguma comida, mas ao abrir a porta, gritou: "Mas o que é isso? Por que a geladeira só está cheia de água e limões secos? Onde está a carne, o peixe e a fruta?" Daniel, sentado no sofá, com a barba por fazer e a roupa amassada, respondeu bruscamente: "De onde você acha que vai sair tanta coisa? A Alice foi embora. Ninguém vai ao mercado. Ninguém compra nada. Se quer comer, pegue seu dinheiro e compre você." Viviane bufou. "Pois se ela foi embora, você deveria dar dinheiro para a mamãe ir ao mercado. Que tipo de homem é você que deixa a casa virar um chiqueiro? Cheira muito mal."
Daniel arremessou o controle remoto da televisão, que se espatifou, levantou-se de um salto e gritou para a cunhada. Cale a boca! Se você é tão esperta, venha você limpar e cuidar do papai. Quando tinha comida boa, você aparecia rapidinho. Mas agora que o papai está doente e a casa é uma bagunça, você só sabe reclamar. Você por acaso tem coração? Viviane, intimidada pelos gritos do cunhado, ficou sem palavras, mas ainda assim respondeu com arrogância. Ei, o que deu em você? Só de eu vir visitar já é suficiente. Bom, com essa sujeira toda, é melhor eu ir embora, para não pegar nenhuma doença e passar para o meu filho. Ela se foi, rebolando, deixando Daniel desesperado com a cabeça entre as mãos. Ele começou a sentir minha falta. Sentia falta das comidas quentes. Da roupa passada todas as manhãs, sentia falta das minhas mãos fazendo massagem nele quando não se sentia bem. Ele pegou o telefone e discou meu número. Eu estava em uma reunião estratégica com o conselho de administração quando o telefone vibrou. Ao ver o número de Daniel, pedi licença para sair e atender. Alô? Disse eu com voz fria e decidida. Alice, volte para casa. O papai está muito doente, a mamãe está fraca e eu não dou conta de tudo. A casa está um nojo. Volte para limpar e cozinhar para o papai. Sinto muito pelo outro dia. Não fique brava como uma criança. Achei aquilo ridículo. A essa altura, ele ainda pensava que eu estava brava como uma criança e me via como uma empregada gratuita. Daniel, não estou brava. Só estou vivendo minha vida. Seus pais são seus pais. É sua responsabilidade cuidar deles. Eu já servi sua família mais do que o suficiente. Agora estou ocupada. Tenho que desligar. Não, Alice, não tenho dinheiro. Você pode me mandar alguma coisa para os remédios do papai? Ri com desdém. Dinheiro? Diga ao Ricardo e à Viviane para venderem alguma de suas bolsas de marca para comprar os remédios. Ou venda seu orgulho. Vamos ver quanto te dão por ele. Desliguei e bloqueei seu número. Sabia que era cruel, mas com gente como eles, a bondade mal empregada é apenas estupidez. Voltei para a sala de reuniões e continuei com minha apresentação sobre o novo projeto. Na tela, as imagens de pratos coloridos brilhavam como o futuro que se abria diante de mim. Mas eu sabia que a tempestade não havia passado. Minha fama logo chegaria a seus ouvidos, e a ganância daquelas pessoas despertaria novamente, trazendo consigo problemas que eu não podia prever, especialmente de Ricardo, meu cunhado, um homem cheio de artimanhas e malícia. 3 meses haviam se passado desde minha partida. Não era muito tempo, mas foi suficiente para uma transformação completa. Eu já não era a dona de casa despenteada que cheirava a óleo e a refogados. Agora, em frente ao espelho, sorria para meu reflexo. Uma Alice Garcia segura de si, radiante em um elegante terninho, com o cabelo ondulado e uma maquiagem discreta, mas sofisticada. Naquela manhã, eu tinha uma gravação para o programa Cozinhando com as Estrelas, exibido em horário nobre na televisão. Era uma oportunidade de ouro para promover a rede de restaurantes Sabores da Vila e consolidar minha marca pessoal. As luzes do estúdio me atingiam em cheio, mas não me ofuscavam. Pelo contrário, sentia que estava revivendo meus dias de glória. Bem-vindos, sou Alice Garcia. Hoje trago para vocês o segredo de um prato perdido da realeza brasileira. Terra e mar. Uma terrine de foie gras com geleia de jabuticaba sobre um carpaccio de vieiras. Minhas mãos se moviam com agilidade, cortando, montando, decorando. Cada gesto era tão fluido como uma dança, deixando a equipe de filmagem e o apresentador maravilhados. O aroma dos ingredientes inundava o estúdio. Ao final da gravação, o diretor aplaudiu sem parar. Fantástico, Alice! Você é tão natural diante das câmeras e tem uma elegância. Este episódio vai ter uma audiência recorde. Sorri e agradeci. Ao sair dos estúdios, o carro de luxo da empresa já me esperava. Recostei-me no assento, relaxada e feliz. Minha renda atual não só me permitiu quitar velhas dívidas, mas também comprar um apartamento de luxo de 3 quartos, com vista para a Serra da Cantareira.
Naquela tarde, peguei Laura na escola. Assim que a menina me viu descer daquele carro tão bonito, gritou de alegria e correu para meus braços. Mamãe, hoje meus amigos te viram na TV do refeitório. Eles disseram que você é tão bonita quanto uma Miss. Abracei-a, aspirando o doce aroma de seu cabelo. E você? Está orgulhosa da mamãe? Sim, te amo mais que tudo no mundo. Levei-a para nossa nova casa. O apartamento era espaçoso, impecável, decorado com um estilo moderno e acolhedor. Na cozinha, a geladeira de 2 portas estava sempre cheia de produtos frescos. Acabou-se ter que contar cada centavo no mercado. Preparei seus pratos favoritos. Jantamos juntas, rindo e conversando. Às vezes, a felicidade é tão simples quanto ser dona da sua própria vida e dar à sua filha uma vida plena. Enquanto isso, no velho bairro operário onde vivia a família do meu marido, reinava uma atmosfera sombria. Daniel estava sentado, apático, em frente à velha televisão que retransmitia meu programa de culinária. Ele me via na tela, bonita, bem-sucedida, aclamada por todos, e depois olhava para si mesmo. A camisa amassada, a barriga de cerveja, o rosto abatido pela falta de sono. Uma vizinha entrou e, ao ver o que Daniel estava assistindo, comentou com sarcasmo. Olha só a sua mulher. Assim que te deixou, decolou. Quando estava em casa servindo vocês, era tratada aos pontapés. Agora é uma senhora. Se arrependeu, hein? Daniel desligou a TV com um golpe. Cale a boca! Ela não é tão esperta. Só teve sorte e encontrou um ricaço que a sustenta. Mulher ingrata. Embora da boca para fora se mostrasse duro, por dentro era corroído pela inveja e pelo remorso. Sabia que havia perdido uma joia pensando que era uma simples pedra no caminho. Minha fama não só provocou a inveja de Daniel, mas também despertou a ganância sem fundo de Ricardo e Viviane. Ricardo estava desempregado há muito tempo, depois de perder uma fortuna no jogo, e estava afogado em dívidas. Os credores batiam à sua porta diariamente. Ao me ver na TV como diretora de uma grande corporação gastronômica, seus olhos se iluminaram. Ele disse a Viviane: Ouve! A tonta da Alice está num cargo muito alto. Dirige uma rede inteira de restaurantes. Com certeza tem muito poder. Poderíamos pedir para ela me arranjar um emprego lá. O Viviane respondeu com desdém. Você está louco? Ela nos odeia de morte. Jamais nos ajudaria. Outro dia, o Daniel ligou para ela pedindo dinheiro e ela quase desligou o telefone na cara dele. Ricardo sorriu com malícia, mostrando dentes amarelados pelo cigarro. Que mente simples a sua. Se não podemos pedir diretamente, faremos isso por outros meios. Eu me informei. A rede de restaurantes dela está se expandindo e precisa de muitos fornecedores. Vou me apresentar como irmão dela aos responsáveis e oferecer mercadoria. Ao verem que sou da família da chefe, com certeza vão me dar atenção. Dito e feito. Ricardo comprou um terno barato, passou gel no cabelo e se apresentou em uma das novas filiais do Sabores da Vila. Com ar arrogante, entrou na sala do chefe de estoque. Bom dia, sou Ricardo, irmão da sua chefe, Alice. Ultimamente ela está muito ocupada e me pediu para vir supervisionar o recebimento de mercadorias. A propósito, tenho um contato de carne importada a um preço muito bom e de excelente qualidade. A Alice me disse para introduzi-lo no sistema para economizar custos para a empresa. O chefe de estoque, um jovem novato chamado Ruben, ao ouvir que ele era o irmão da chefe, assustou-se e apressou-se a lhe oferecer um café. Nossa! Não sabia que o senhor era o irmão da senhora Alice. Ela é muito exigente. Trabalhamos sempre com muito cuidado. Ricardo deu-lhe uma palmada no ombro. Fique tranquilo. Comigo do seu lado ninguém se atreverá a te demitir. Esta carne é de importação direta, sem impostos, por isso é metade do preço. Você a aceita e nós dividimos a diferença. A Alice concorda, mas não quer aparecer. Por isso me pediu para falar com você. Ruben, ao ouvir que havia dinheiro envolvido e confiando que era o irmão da chefe, baixou a guarda.
Claro, claro, perfeito. Envie a mercadoria quando quiser. Receberei imediatamente. Foi assim que Ricardo começou a infiltrar lotes de carne de origem duvidosa, carne de búfalo congelada que fazia passar por filé mignon, e até carne estragada tratada com produtos químicos para disfarçar o cheiro. Ele e Ruben falsificavam as notas fiscais, inflacionavam os preços e dividiam os lucros. A cada entrega, Ricardo ganhava uma pequena fortuna. Com dinheiro no bolso, ele e Viviane voltaram à vida de luxo. Compravam roupas, iam a restaurantes caros e publicavam tudo no Facebook. Ricardo até se gabava para os vizinhos de que era meu assistente pessoal. Eu, do escritório central, ocupada com as estratégias de marketing, não podia supervisionar cada nota fiscal de cada filial. Confiava no rigoroso processo de controle que havia estabelecido. Nunca imaginei que o verme que apodrecia a maçã era da minha própria família. Uma noite, revisando os relatórios de vendas, notei algo estranho. Os custos de matéria-prima na filial da Zona Oeste haviam caído drasticamente, mas os lucros não aumentavam na mesma proporção. Enquanto isso, as reclamações dos clientes sobre a qualidade do filé mignon haviam aumentado. Meu instinto me disse que algo estava errado. Decidi que, na manhã seguinte, iria pessoalmente fazer uma inspeção surpresa. Mas cheguei tarde. A bomba relógio que Ricardo havia armado explodiu antes do previsto. Na manhã seguinte, acordei com o som incessante do telefone. Assim que atendi, ouvi a voz preocupada de Gabriel. Alice, veja as notícias na internet agora mesmo. Aconteceu algo grave. Um grupo de clientes que jantou ontem à noite na filial da Zona Oeste sofreu uma intoxicação alimentar grave. Estão internados no Hospital das Clínicas. A imprensa está publicando em todos os lugares. Pulei da cama, abri o laptop e me deparei com uma série de manchetes sensacionalistas em negrito. Rede de restaurantes Sabores da Vila. Suspeita de vender comida estragada. Dezenas de internados após comerem no restaurante da especialista gastronômica Alice Garcia. Onde está a consciência da chefe? Abaixo, milhares de comentários de ódio pedindo o boicote. Vigaristas, brincam com a saúde das pessoas. Essa Alice fala muito bonito na TV, mas por trás nos dá lixo para comer. Senti que o mundo estava desabando sobre mim. A marca que tanto me custou construir, minha reputação conquistada com suor e lágrimas, estava à beira do colapso. Corri para a empresa. O escritório era um caos. Gabriel estava coordenando a equipe de comunicação de crise. Ao me ver, ele se aproximou. Calma, Alice. Ordenei o fechamento temporário daquela filial e chamei a polícia para investigar. Temos que encontrar a causa imediatamente. Fui com Gabriel e uma equipe de inspetores ao estoque da filial. Lá, a cena era assustadora. Pedaços de carne, já de uma cor escura e com um cheiro nauseante, estavam escondidos sob uma camada de gelo. Peguei uma nota fiscal. A assinatura do fornecedor era um garrincho, mas eu reconheci aquela letra. Abaixo, no campo do fornecedor, constava o nome Ricardo Antunes. Senti o chão se abrir sob meus pés. Ricardo. De novo, Ricardo. Ele não só havia me roubado o caldo do meu sogro, agora queria roubar minha carreira e minha honra. Ele se atreveu a usar meu nome para cometer essa atrocidade. Cerrei os dentes. As lágrimas de raiva escorriam por minhas bochechas. Gabriel, segurando a nota fiscal, estava atônito. Este é o seu cunhado? Assenti, sem conseguir falar. Nesse exato momento, meu telefone tocou. Era Daniel. Assim que atendi, ele gritou. Mas o que você fez, Alice? Estamos vendo nas notícias que seu restaurante intoxicou um monte de gente. A polícia está vindo procurar o Ricardo. Você meteu meu irmão numa enrascada. Com certeza sua gestão foi um desastre. Seus funcionários te enganaram e agora você joga a culpa nele. Meu sangue ferveu. Mesmo naquele momento, Daniel defendia cegamente seu irmão. Cale a boca. Foi o seu querido irmão quem usou meu nome para infiltrar carne podre no restaurante e lucrar com isso. E agora ele vai para a cadeia. Diga a ele para se preparar para passar uma boa temporada atrás das grades.
Daniel gaguejou. Não. Não me assuste. O Ricardo disse que só estava te ajudando a conseguir mercadoria mais barata. Você é a chefe. Você é a responsável. Venha aqui agora mesmo e resolva tudo. Não deixe que isso respingue na família. Comecei a rir. Uma risada amarga que ecoou no frio depósito. Respingar? Por acaso resta a vocês alguma honra para proteger? Escute bem. Desta vez não vou ceder. Vou trazer tudo à tona. Quem faz? Paga. Não espere que eu deixe isso passar. Desliguei e me virei para Gabriel com uma determinação de aço no olhar. Gabriel, convoque uma coletiva de imprensa para esta tarde. Vou contar tudo. Não vou permitir que este escândalo destrua meu trabalho nem por mais um minuto. Naquela tarde, a coletiva de imprensa foi realizada em um ambiente de máxima tensão. Centenas de câmeras apontavam para mim. Subi ao palco, não mais com o brilho da estrela de televisão, mas com uma firmeza tingida de dor. Fiz uma reverência, pedindo desculpas aos clientes e à mídia. Assumo total responsabilidade por este lamentável incidente. No entanto, quero deixar claro que isto foi resultado da ação fraudulenta de um grupo de indivíduos que usurparam meu nome e se aproveitaram de uma brecha na gestão. Entreguei todas as provas à polícia. A pessoa por trás de tudo isso é Ricardo Antunes, meu ex-cunhado. Minha família por afinidade e eu estamos separados e não temos nenhuma relação. Vou processá-lo para que se faça justiça por minha marca e por mim mesma. Minha declaração contundente foi como uma bomba na sala. Os jornalistas se amontoaram com perguntas. Os flashes não paravam de disparar. Eu sabia que essa batalha estava apenas começando e que eu enfrentaria inúmeras dificuldades, mas não tinha medo, porque atrás de mim estava minha filha e, ao meu lado, colegas leais. Imediatamente após a impactante coletiva de imprensa, a opinião pública deu uma guinada radical. Aqueles que ontem me apedrejavam sem piedade, agora me mostravam seu apoio e compreensão. Chamavam-me de mulher corajosa que se atreve a denunciar o mal, mesmo que venha de sua própria família. As vendas nas outras filiais não só não diminuíram, como aumentaram, já que os clientes confiavam na minha transparência e ética profissional. Em contraste com meu renascimento, uma sombra escura pairava sobre Ricardo. Com as provas contundentes, as notas fiscais falsificadas, a gravação de seu acordo com o chefe de estoque. A polícia agiu rapidamente. Naquela manhã, fui chamada à delegacia como vítima e denunciante. Ao entrar na sala, vi Ricardo encolhido em um canto, com as mãos algemadas à cadeira. Ele não tinha mais aquele ar arrogante e alinhado. Parecia um homem derrotado, a camisa amassada, a barba por fazer, os olhos fundos e cheios de pânico. Ao me ver, foi como se um náufrago visse um salva-vidas. Ele tentou se lançar sobre mim, mas um agente o deteve. Alice, Alice, me ajude, gritou ele. Sei que errei. Fiz isso porque estava desesperado. Não queria te machucar. Retire a queixa, por favor. Eu te suplico. Olhei-o sem um pingo de emoção. Sentei-me à sua frente e disse com uma calma glacial. Ricardo, você disse que não queria me machucar. Você usou meu nome, colocou carne podre no meu restaurante, intoxicou dezenas de pessoas. Quase destruiu a marca que tanto me custou construir. Isso é tentar me matar. Matar minha reputação e minha honra. Ricardo começou a chorar como uma criança. Eu errei. Fui um estúpido. Pelo bem da família, pelos seus sogros. Me perdoe desta vez. Se eu for para a cadeia, o que será da minha esposa e do meu filho? Se seus sogros souberem, eles vão morrer de desgosto. Ri com amargura. Agora você se lembra da sua esposa, do seu filho e dos seus pais? Quando você gastava o dinheiro sujo em luxos, pensou nas consequências? Quando você jogou fora o caldo medicinal do seu pai, pensou na família? Não se preocupe, a lei é justa. Quem faz, paga. Ao ver minha firmeza, Ricardo mudou para um tom ameaçador. Você é uma víbora, Alice. Fica feliz em ver seu cunhado na ruína. Mesmo que eu morra, voltarei como um fantasma para te atormentar. Levantei-me, ajeitei meu terninho e o olhei pela última vez com pena.
Não precisa voltar como um fantasma. Viva e pague sua dívida. A indenização às vítimas e os danos à empresa chegam a várias centenas de milhares de reais. Vá se preparando para vender sua casa. Saí da delegacia e respirei fundo. O céu, depois da tempestade, estava limpo. Sabia que havia feito a coisa certa. A compaixão fora de hora é cumplicidade com o mal. Poucos dias depois, a notícia da prisão de Ricardo se espalhou pelo bairro. As pessoas cochichavam, apontando para a casa dos meus sogros. O portão de ferro estava sempre fechado. Fiquei sabendo que minha sogra chorava sem consolo e que o Daniel havia se trancado em casa, sem coragem de sair, por vergonha. Ricardo foi colocado em prisão preventiva, aguardando o julgamento. A enorme dívida das indenizações e multas caiu sobre sua família como uma laje. O banco tomou a casa deles, já que ele a havia hipotecado para financiar seu negócio ilegal. Foi então que Viviane mostrou sua verdadeira cara. Fiquei sabendo pela minha vizinha que continuava me ligando às escondidas. Ela me disse que naquela manhã houve um grande alvoroço na casa do Ricardo. A curiosidade foi mais forte e fui dar uma olhada. De longe, vi uma cena caótica. Viviane estava orientando os carregadores de uma empresa de mudança que tiravam tudo da casa. A televisão, a geladeira, o sofá. Ela não deixava nada. Minha sogra estava ao seu lado, agarrada a um ventilador, suplicando: Viviane, minha filha, o que você está fazendo? Seu marido está com problemas e, em vez de ajudá-lo, você leva tudo? Se você levar, o que nós vamos usar? Viviane afastou a mão dela bruscamente. Me solta, meu marido. Aquele inútil vai mofar na cadeia. Tenho que pensar em mim. Esta casa vai ser tomada pelo banco. Se eu não for embora agora, onde vou morar? Vou voltar para a casa da minha mãe. Daniel saiu correndo de casa com o rosto vermelho. Viviane, já chega. Meu irmão te tratou como uma rainha. E agora que ele caiu, você vira as costas? Deixe pelo menos os móveis para os meus pais. Viviane o enfrentou. E quem é você para dizer alguma coisa? Outro inútil. Vocês são todos iguais nesta família. Um bando de encostados. Já aguentei o suficiente. Estes móveis eu comprei com meu dinheiro e vou levá-los para onde eu bem entender. Dito isso, subiu no caminhão e bateu a porta, deixando minha sogra sentada no chão, chorando desconsoladamente no meio de um monte de tralhas. Daniel ficou paralisado, vendo o caminhão se afastar. Sentada no meu carro, observando a cena, não pude evitar sentir uma profunda tristeza. A fachada de respeitabilidade daquela família havia desmoronado. A ganância e o egoísmo haviam corroído até o último vestígio de afeto. Naquela mesma semana, a desgraça também alcançou Daniel. A empresa onde ele trabalhava o demitiu. A desculpa oficial foi uma reestruturação de pessoal, mas todos sabiam o verdadeiro motivo. O escândalo de Ricardo era grande demais, e Daniel, como seu irmão, que além de tudo o havia defendido nas redes sociais, prejudicava a imagem da companhia. Com a carta de demissão na mão, Daniel vagou pelas ruas como uma alma penada, sem trabalho, sem orgulho e com dívidas crescentes pelos gastos médicos de seu pai. Naquela noite, ele apareceu no meu prédio. Estava completamente bêbado e esmurrava a porta. Alice, sai! Sai para falar comigo! Eu o vi pela câmera de segurança em um estado lamentável. Não abri. Liguei para o porteiro para que o levassem embora. Enquanto o levavam, ele gritava: Você é cruel, Alice! Me vê afundando e não me ajuda! Você é uma pessoa horrível! Apaguei a tela e abracei minha filha. Ela se aninhou em meu peito, assustada. Mamãe, é o papai? Por que ele está gritando assim? Não é nada, querida. O papai bebeu um pouco. Pode dormir. A mamãe está aqui. Acariciei seu cabelo, dizendo a mim mesma que não era crueldade, mas uma lição de responsabilidade. Se eu os ajudasse agora, eles nunca aprenderiam a se virar sozinhos. Parecia que a tragédia havia chegado ao fundo do poço, mas o destino ainda não havia terminado com eles.
Embora tentassem esconder de Leonardo o que aconteceu com Ricardo, a verdade acabou vindo à tona. Um dia, de sua janela, ele ouviu duas vizinhas conversando na rua. Pobre Leonardo, uma vida inteira de respeito para acabar assim. O filho mais velho na cadeia por vender carne podre, a nora foge com tudo e o mais novo, desempregado e cheio de dívidas. Cada palavra foi como um soco no frágil coração do meu sogro. Ele tentou se levantar, chamar sua esposa para pedir explicações, mas uma dor aguda oprimiu seu peito. Ele agarrou o coração, buscando ar, e desabou na cama. Quando minha sogra entrou com a comida, já o encontrou imóvel, com o rosto arroxeado. O grito que ela deu ecoou por toda a casa. No hospital, o médico comunicou que Leonardo havia sofrido um infarto agudo. Sua vida por um fio. Ele precisava de uma cirurgia de ponte de safena urgente naquela mesma noite, ou não sobreviveria. O custo: 75.000 haras. O valor soou como uma sentença de morte para Daniel e sua mãe. Eles não tinham um centavo. A casa estava hipotecada. Ninguém lhes emprestava dinheiro. Daniel desabou no corredor do hospital, desesperado. Sua mãe chorava sem consolo. Daniel pegou seu celular. Em sua lista de contatos, só restava um nome que poderia salvá-los. O meu. Mas seus dedos tremiam. Ele se lembrava de suas palavras duras, de sua crueldade ao me expulsar de casa. Seu orgulho e sua culpa o impediam de ligar. Mas o apito do monitor na UTI era como uma contagem regressiva. Ele cerrou os dentes, fechou os olhos e discou. Meu telefone tocou quando eu estava colocando minha filha na cama. Ao ver o número de Daniel, hesitei, mas um mau pressentimento me fez atender. Alô? Houve um silêncio, e então ouvi o soluço de Daniel. Alice. Salva o papai. Ele está morrendo, Alice. Meu coração deu um salto. Apesar de toda a mágoa, por Leonardo, eu ainda sentia o carinho de uma nora que ele havia protegido. O que ele tem? Me explica. Ele teve um infarto. Precisa de uma cirurgia urgente. O médico disse que são necessários 75.000 haras. Eu não sei de onde tirar. Eu te imploro. Salva o papai. Eu te suplico. Sua voz estava embargada pelo desespero. Em que hospital vocês estão? No INCOR. Estou indo para aí. Desliguei, atordoada. 75. NIS não era uma quantia pequena, mas eu podia arcar. No entanto, salvar Leonardo significava me envolver novamente com a família da qual tanto lutei para escapar. Olhei para Laura, adormecida. O avô dela estava morrendo. Se eu o ajudasse, conseguiria viver com minha consciência? E o que minha filha pensaria de mim quando crescesse? Levantei-me e me vesti rapidamente. Abri o cofre, peguei dinheiro e os cartões. Quando cheguei ao hospital, Daniel estava ajoelhado em frente à porta da UTI. Sua mãe, apoiada na parede, tinha o olhar perdido. Ao me ver, foi como se ela voltasse à vida. Correu em minha direção e segurou minhas mãos. Alice, filha, salve seu sogro. Eu te imploro. Sei que errei, mas salve-o. Olhei para a mulher que me havia desprezado, que havia incentivado seu filho a me abandonar. Agora, abatida e humilhada, ela me suplicava. Não senti satisfação, apenas uma profunda tristeza. Ajudei-a a se levantar. Mãe, por favor. Eu vim pelo papai, pelo carinho que ele sempre teve por mim, e pela Laura. Virei-me para Daniel, que me olhava com uma mistura de gratidão e remorso. Levante-se. Leve-me para pagar. Daniel se levantou sem jeito e me guiou até o guichê da administração. Quando me viu pagar os 75 haras diários com o cartão sem hesitar, ele abaixou a cabeça e as lágrimas caíram no chão. Ele compreendeu que a distância entre nós já não era apenas de dinheiro, mas de uma dignidade que ele talvez nunca alcançasse. A porta do centro cirúrgico se abriu e Leonardo foi levado para dentro. A luz vermelha de em cirurgia se acendeu. Sentei-me em uma cadeira, começando uma longa noite de vigília ao lado das pessoas que um dia foram minha família.
mas que agora me pareciam mais estranhas que desconhecidos. 5 horas se passaram como uma eternidade. Quando a luz do centro cirúrgico se apagou, o cirurgião saiu. Parecia cansado, mas aliviado. A cirurgia foi um sucesso. O paciente está fora de perigo, mas seu estado é muito delicado. Precisará de cuidados intensivos. Minha sogra começou a chorar, um choro de alívio e arrependimento. Daniel desabou na cadeira com o rosto entre as mãos, os ombros sacudidos pelos soluços. Respirei, aliviada, e me levantei. O papai está bem. Fiquem para cuidar dele. Eu vou embora. Amanhã tenho que levar a menina para a escola. Daniel se levantou de um salto e segurou minha manga. Alice, não vá embora. Eu quero. Quero falar com você. Afastei sua mão suavemente e o olhei nos olhos. Daniel, não temos mais nada para conversar. Ajudei seu pai por uma questão de consciência, não porque quero voltar para aquela casa. Minha sogra se aproximou. Alice, sei que errei. Me perdoe. Perdoe o Daniel. Volte, por favor. Esta casa precisa de você. Sem você, tudo desmoronou. Olhei para ela sentindo pena, mas com a mente clara. Mãe, não adianta chorar sobre o leite derramado. No dia em que eu trouxe aquele caldo para salvar o papai, foram vocês que o jogaram fora. Onde você estava então? Ficou em silêncio, cúmplice da crueldade dos seus filhos. E agora quer que eu volte? Para continuar sendo a empregada? Para que continuem me desprezando? Minha sogra abaixou a cabeça, chorando. Não conseguiu dizer nada, porque sabia que eu dizia a verdade. Daniel me olhou com olhos suplicantes. Eu sei que errei, Alice. Prometo que vou mudar. Vou trabalhar, ganhar dinheiro. Não vou deixar que você sofra de novo. Me dê uma oportunidade. Neguei com a cabeça, sorrindo com amargura. Daniel, você teve muitas oportunidades e desperdiçou todas. Você sempre dependeu de seus pais, de sua esposa. Nunca amadureceu de verdade. Se quer mudar, faça isso por você, por seus pais, não para me reconquistar. A Alice que você conheceu morreu. Agora, eu sou Alice Garcia, uma mulher livre e independente. Dito isso, virei-me e fui embora com as costas retas, orgulhosa, sob a luz branca do corredor do hospital. Sabia que atrás de mim ficavam olhares de arrependimento e remorso, mas não me arrependia da minha decisão. A bondade tem seu lugar, e o perdão, seus limites. Eu havia saldado minha dívida de gratidão com aquela família. Agora era o momento de viver minha própria vida. 3 dias depois, Leonardo recuperou a consciência. Mal conseguia falar, mas estava lúcido. Da cama, observava sua esposa lhe dando comida, e Daniel massageando seus pés com uma expressão sombria. Ele sussurrou. E o Ricardo? E a Alice? Sua esposa, entre lágrimas, lhe contou tudo. A prisão de Ricardo, a fuga de Viviane, a demissão de Daniel, e como eu havia pago 75.000 hours para salvar sua vida. Ao ouvir, 2 lágrimas rolaram pelas bochechas enrugadas do meu sogro. Ele fechou os olhos, o peito subindo e descendo com dor. Não era a dor da ferida, mas a de um pai fracassado. Ele percebeu que sua permissividade havia criado filhos egoístas e fracos. Havia perdido a melhor nora por seus próprios preconceitos. Ele fez um gesto para que Daniel se aproximasse. Pai, me desculpe, disse Daniel, sem coragem de olhá-lo nos olhos. Leonardo apertou sua mão. Filho, você tem que recomeçar, sem depender de ninguém. A Alice estava certa. Sim, pai, eu sei. Vou recomeçar. Não vou mais decepcionar vocês, respondeu Daniel, com as lágrimas caindo sobre a mão de seu pai. Naquela tarde fui visitá-lo. Levei um vaso de lírios brancos, suas flores favoritas. Ao me ver, Leonardo tentou sorrir. Seu olhar estava cheio de gratidão. Obrigado, filha. Peguei sua mão. Não diga nada, pai. Se recupere. O que passou, passou. Ele me olhou por um longo tempo e sussurrou. Seja feliz. O Daniel não te merecia. Senti um nó na garganta e assenti. Meu sogro havia compreendido.
Havia aceitado a verdade e, com isso, me liberava de um fardo moral invisível. Foi um despertar tardio, mas valioso. A partir daquele dia, Leonardo mudou. Parou de reclamar. Começou a fazer fisioterapia com afinco, apesar da dor. Dizia que tinha que se recuperar para não ser um peso. Seu esforço inspirou Daniel. Pela primeira vez na vida, ele sentiu o peso da responsabilidade. Um mês depois, Leonardo recebeu alta. A primeira coisa que fez ao chegar em casa foi convocar uma reunião de família. Pensei muito, disse ele com voz firme. Esta casa é grande demais para 2 velhos. Com as dívidas do Ricardo, meus gastos médicos e o futuro do Daniel, não podemos continuar assim. Decidi vender a casa. Mas, Leonardo, onde vamos morar? Perguntou sua esposa assustada. De que adianta manter uma casa grande se a família está destruída? Vamos vendê-la, pagar as dívidas do Ricardo, devolver o dinheiro para Alice. E com o que sobrar, compraremos uma casinha no interior. Daniel, a partir de agora, você terá que se virar. Daniel assentiu em silêncio. Sabia que seu pai tinha razão. A casa foi vendida rapidamente. Leonardo dividiu o dinheiro com justiça. Uma parte para quitar as dívidas de Ricardo, na esperança de que reduzissem sua pena, e insistiu em me devolver os US$ 75. Quando veio ao meu apartamento, recusei o dinheiro. Fiquem com ele para suas despesas, pai. É um presente. Mas ele foi inflexível. Não, filha. É dinheiro que você ganhou com seu esforço. Temos que devolvê-lo para ficarmos com a consciência tranquila. Aceite, por favor. Diante de sua insistência, aceitei. Era sua forma de conservar o último pingo de dignidade. No dia em que deixaram a casa, Leonardo não olhou para trás. Subiu no pequeno caminhão de mudança que os levava para o interior, deixando para trás a cidade barulhenta e os sonhos desfeitos. Daniel, com uma mochila nas costas, foi alugar um pequeno quarto perto de um distrito industrial para procurar trabalho. A família havia se dispersado geograficamente, mas, estranhamente, os laços familiares começavam a se reconstruir a partir da adversidade. A vida de Daniel deu uma virada de 180 graus. De um menino mimado, agora ele enfrentava a dura realidade. Ninguém o contratava por sua idade e falta de experiência. Finalmente, teve que aceitar um trabalho como estoquista, um trabalho que antes desprezava. Todos os dias, levantava caixas pesadas, suando em bicas. Comia um prato feito barato em um bar de beira de estrada. Os primeiros dias foram um inferno. Todo o seu corpo doía. À noite, só queria chorar, lembrando da vida confortável que eu lhe dava. O remorso o consumia, mas a imagem de seu pai idoso, recém-operado, cultivando uma pequena horta no interior, lhe deu forças. Ele cerrou os dentes e aguentou. Aos poucos, acostumou-se ao trabalho duro. Começou a valorizar o dinheiro ganho com o suor de seu rosto. Um dia de chuva, eu o vi por acaso. Eu esperava em um semáforo, dentro do meu carro, e o vi encharcado, lutando para mover um carrinho de entregas quebrado. Estava mais magro, curtido pelo trabalho, mas em seus olhos havia uma nova determinação. Era o Daniel. Senti uma pontada no coração, não de rancor, mas de uma estranha mistura de pena e respeito. Pensei em descer para ajudá-lo, mas me contive. Sabia que ele precisava superar isso sozinho. Minha ajuda, naquele momento, poderia ferir o orgulho que ele estava reconstruindo. O sinal abriu. Arranquei e, pelo retrovisor, vi que ele conseguiu consertar o carrinho. Secou a chuva do rosto e seguiu com seu trabalho. Sorri. Finalmente, ele havia amadurecido. Naquele fim de semana, Daniel foi para o interior ver seus pais. A casinha estava rodeada por um jardim verde. Leonardo arava a terra. Helena limpava verduras. Eles o receberam com alegria. Olhem o que eu trouxe. Comprei panceta e uns camarões. Esta noite vamos jantar bem, disse Daniel com um sorriso radiante em seu rosto queimado de sol. O jantar foi simples. Panceta frita, uma sopa de legumes com camarões. Mas as risadas que encheram a pequena casa
eram mais quentes que qualquer banquete de luxo. Eles haviam perdido a casa grande, o dinheiro, mas haviam encontrado o verdadeiro valor da família: compartilhar, amar e trabalhar. Daniel olhou para seus pais e agradeceu em silêncio pela crise que haviam vivido. Sem ela, ele continuaria sendo um marmanjo vivendo às custas dos outros. Enquanto a família do meu ex-marido encontrava seu equilíbrio, minha vida entrava em uma nova e colorida etapa. O negócio dos sabores da vila prosperava. Tornei-me garota propaganda de várias marcas importantes, mas o melhor não foi o dinheiro nem a fama, mas a presença de Gabriel em minha vida. Não mais apenas como chefe ou amigo, mas como o companheiro que eu sempre havia sonhado. Gabriel esteve sempre ao meu lado nos momentos mais difíceis. Cuidou dos assuntos legais, me ouviu chorar quando me sentia fraca e amou a Laura como se fosse sua própria filha. Seu afeto, discreto mas constante, foi curando as cicatrizes do meu coração. Numa tarde de fim de semana, ele nos convidou para jantar em um restaurante à beira da represa. O ambiente era romântico, com velas e rosas. Laura, feliz com um enorme urso de pelúcia que ganhou, foi brincar, nos deixando a sós. Gabriel me olhou com ternura, pegou minha mão e disse com sua voz profunda: Alice, esperei muito tempo por este momento. Sei que você sofreu muito e que desconfia do casamento. Mas, por favor, me dê a oportunidade de cuidar de você e da Laura. Não prometo a vida mais luxuosa, mas sim a mais feliz. Olhei para o homem à minha frente, maduro, sincero, compreensivo. Lembrei das noites que passamos juntos criando receitas, dos dias de chuva em que ele veio nos buscar quando o carro quebrou. Meu coração acelerou. Assenti, com lágrimas de felicidade. Sim, eu quero. Mas com uma condição. Nunca me peça para deixar de cozinhar. Gabriel riu e colocou um anel de diamantes no meu dedo. Eu prometo. Você na cozinha e eu lavando a louça. Rimos, felizes. Lá fora, a brisa da represa trazia um cheiro de mato molhado, anunciando um verão radiante. Nosso casamento foi íntimo e simples. Laura, vestida de princesa, foi na nossa frente, jogando pétalas de flores. Ao ver seu sorriso, soube que havia escolhido o melhor pai para ela. O tempo passou. 3 anos depois, Ricardo saiu da cadeia por bom comportamento. No dia em que foi solto, apenas seu pai e Daniel o esperavam no portão. Estava mais magro, curtido, com cabelos brancos. Ao vê-los, ajoelhou-se e chorou. Pai, me desculpe, sou um péssimo filho. Leonardo, tremendo, o ajudou a se levantar. Venha para casa, recomeçar. Ricardo voltou para o interior para viver com seus pais. A casa era pequena, mas acolhedora. Trabalhava duro na horta, cuidava dos animais. A cadeia lhe havia ensinado o valor da liberdade e do trabalho. Uma tarde, uma voz tímida o chamou do portão. Era Viviane. Estava abatida, com roupas velhas. A vida a havia tratado mal. Depois de ir embora, sua família a rejeitou. Teve que trabalhar no que pôde, mas foi enganada e perdeu tudo. Desesperada, voltou a procurar o homem que havia abandonado. Sei que errei. Estou passando por muitas dificuldades, Ricardo. Me dê uma oportunidade. Ricardo a olhou. Uma mistura de pena e raiva o invadiu. Mas ao ver o arrependimento sincero em seus olhos, suspirou. Entra. Mas saiba que aqui tem que trabalhar duro. Acabou a vida boa. Eu sei, disse ela chorando. Farei o que for preciso. Naquela noite, houve um prato a mais na mesa. Seus sogros, embora distantes, a aceitaram. A família, reunida na pequena casa, recomeçava a partir da simplicidade. A vida no interior era dura, mas tranquila. Ricardo e Viviane pediram um pequeno empréstimo e montaram uma barraca de verduras e ovos caipiras na feira da cidade. Mas, desta vez, com honestidade, o negócio começou a funcionar. Daniel continuava trabalhando na cidade.
Mas todo fim de semana voltava para o interior para ajudar. Ainda não havia se casado. Dizia que queria se concentrar na carreira. Às vezes, me ligava para perguntar sobre a Laura, sempre com respeito. Alice, ele me disse uma vez, o Ricardo e a Viviane mudaram muito. Eles querem ir a São Paulo para te pedir perdão pessoalmente. Meus pais também perguntam muito por você e pela menina. Sorri, aliviada. Fico muito feliz por vocês. Diga a eles que eu já esqueci tudo. Quando puder, levarei a menina para uma visita. Mas meu perdão foi como libertá-los de um grande peso. Eles não eram mais ricos, mas haviam encontrado a riqueza do afeto e da bondade. Da minha parte, os sabores da vila se expandiu internacionalmente. Gabriel e eu tínhamos acabado de voltar de uma bem-sucedida viagem de negócios à França. Laura já era uma moça, boa aluna e muito apegada a Gabriel. E logo teria um irmãozinho. Minha felicidade era completa. Sentia que todas as tempestades do passado só haviam servido para que eu apreciasse mais a calmaria do presente. Chegou outra primavera. O clima festivo do Natal enchia as ruas. Naquele ano, propus a Gabriel que passássemos a véspera de Natal no interior, com meus antigos sogros. Ele aceitou, encantado. O carro avançava por uma estrada de terra, entre campos verdes. Quando chegamos, me surpreendi com a mudança. A casinha estava recém-pintada, o quintal limpo, uma parreira cheia de uvas e galinhas ciscando. Toda a família nos esperava no portão. Vovô! Vó! Gritou Laura, correndo para os braços de Leonardo. Nos receberam com uma alegria sincera. Alice, que alegria te ver, disse minha ex-sogra com os olhos úmidos. Olá, Gabriel. Obrigado por cuidar tão bem delas, disse Leonardo apertando sua mão. Viviane se aproximou, tímida. Alice, me perdoe por tudo. Peguei sua mão. Viviane, o que passou, passou. Olhe para você. Está radiante. É Natal. Temos que estar alegres. Sentamo-nos todos juntos à mesa na véspera de Natal. A comida era simples. Cordeiro assado, salada da horta, rabanada caseira. Tudo feito por eles. Mas para mim, foi um banquete. Leonardo levantou sua taça de vinho. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Meus filhos, meus netos, todos juntos. Depois de tantas tempestades, aprendemos o verdadeiro valor da família. Filhos, sejam pessoas de bem. Brindamos. O som das taças se misturou com as risadas. O sol de inverno entrava pela janela, iluminando os rostos felizes. Olhei para Gabriel, para minha filha, para a família do meu ex-marido e senti uma gratidão imensa. A vida tem suas curvas, mas se vivemos com honestidade e bondade, no final do caminho sempre há flores e frutos doces. A história termina aqui, mas o eco sobre a condição humana, sobre o karma e a compaixão, perdura. Ninguém é perfeito e todos cometemos erros. O importante é saber se levantar, se arrepender e valorizar o que de verdade importa. A vingança mais doce não é fazer o outro sofrer, mas que ele veja sua própria felicidade e crescimento, e que isso lhe sirva de espelho para mudar. Alice escolheu soltar o rancor e curar com generosidade, e, em troca, encontrou uma paz completa. A família de Leonardo, após perder tudo materialmente, encontrou o tesouro incalculável da união e da consciência. A felicidade não está em uma casa grande, mas em um jantar humilde, cheio de risadas, no cuidado sincero entre os seres queridos. Que esta história nos sirva para valorizar nossas famílias, para viver com compaixão e para confiar que, no final, o bem sempre prevalece e um coração limpo ilumina o caminho.